Joinville não vai mudar a sua maneira de jogar. A nossa ideia no primeiro jogo lá contra o Fluminense era de marcar o Fluminense no campo deles, fazer a marcação que o Joinville está acostumado a fazer. Nos primeiros 10 minutos de jogo, nós tivemos maior posse de bola do que o Fluminense. E aí aconteceram alguns erros que fizeram com que a equipe perdesse a confiança. Na sequência tivemos a expulsão do Naldo. E aí o jogo mudou. Tivemos que mudar a nossa proposta, fazer as 2 linhas de 4, marcar um pouco mais atrás, compactar mais a equipe. E isso foi um fato em virtude muito da circunstância do que aconteceu naquele jogo. Em relação ao jogo do Palmeiras, nós tivemos uma postura muito forte de marcação. Se vocês analisarem, praticamente o Oliveira não fez uma defesa difícil, o Fernando Praz também não. Foi um jogo assim muito onde o setor defensivo, né, os sistemas defensivos prevaleceram sobre o sistema ofensivo das duas equipes. Mas o Joinville em nenhum momento foi uma equipe que ficou no seu campo só se defendendo. Teve um determinado momento do jogo que nós fomos melhores, só pecamos no momento de definir as jogadas, como já foi amplamente falado. E agora, para esse jogo de São Paulo, reconhecemos a qualidade do adversário. É um adversário que tem jogadores de qualidade em todos os setores, a começar pelo seu goleiro, que pode definir uma partida, num passe, numa cobrança de falta. Jogadores de meio campo à frente imprevisíveis, Pato, o Luiz Fabiano que pode entrar, o Ganso, enfim, os volantes que têm qualidade de passe, jogadas aéreas. Os zagueiros, São Paulo tem uma média de altura muito elevada, né? Tem a questão da bola parada. Então como eu estou descrevendo aqui, vai ser um confronto muito difícil, mas onde, se o Joinville quiser ter êxito no jogo, ele não pode estar só se defendendo. A tendência, e eu já estou falando isso aqui um dia antes do jogo, é que o São Paulo irá ter mais posse de bola do que o Joinville. O que não pode ocorrer é essa posse de bola ser demasiada, 80-20, 70-30. Aqui contra o Palmeiras, a nossa posse de bola foi de 60 para o Palmeiras para 40 para o Joinville. Então não foi uma diferença tão absurda. Foi aí que nós conseguimos controlar o jogo. Lá no Maracanã, por exemplo, quando nós ficamos com um jogador a menos, o Fluminense teve toda a posse de bola e no final do jogo nós chegamos com a equipe muito desgastada. É aquela luta que você ganha por pontos. Você vai batendo os 10 ou 15 rounds ali no seu oponente e no final você nocauteia. Então, se nós ficarmos atrás, pode acontecer isso aí. Nós temos que ter a consciência de marcar o São Paulo, de adiantar a nossa linha de marcação, porque são jogadores que têm chute de fora da área, têm qualidade de passe, de infiltração, mas no momento que o Joinville tiver a posse de bola, nós temos que jogar, porque nós temos jogadores com qualidade para isso. Emerson, falando sobre equipe, a gente viu aí os Marcelos do Joinville, o Paraíba e o Costa, e é uma dupla nitidamente, quer dizer, aparentemente para armar o jogo, e também uma dupla com um somado tem quase 75 anos, né? O que tu pode exigir desses jogadores que já talvez não tenham o mesmo vigor por conta da idade? Olha, eu discordo um pouquinho da tua colocação, assim, quanto à questão do vigor. Talvez, assim, o Marcelo ele não seja um velocista. O Marcelo ele tem muita força, né? Ele ganha muitas jogadas no corpo. Ele não tem, se ele disputar uma jogada de 30, 40 metros com o volante do São Paulo, provavelmente ele vai perder, mas no espaço curto ele tem um arranque, né? E para você tem E para que eu fale isso para você, que eu discordo um pouco, nós temos os dados ali do GPS e o Marcelinho Paraíba e o Marcelo Costa, eles correram 10 quilômetros no jogo contra o Palmeiras, foram os jogadores que percorreram a maior distância no jogo, né? Então, isso dá importância dos dois para a equipe.
temos que ajustar o posicionamento. O Marcelo jogando um pouco mais na armação, o Marcelinho chegando um pouco mais próximo ao ataque, tendo uma proteção por trás de quem sabe dos dois volantes. Já estou dando a escalação já para você, né? Vocês são malandro demais, né? Mas não tem, assim, cara, eu acho que não tem muita coisa que esconder, não tem muita coisa que esconder, até pelo que foi trabalhado, e não tem como fazer um treinamento secreto, né? Que no Joinville que às vezes é inviável, e até pela questão de eu gostar de estar repetindo a equipe, estar dando entrosamento, estar dando oportunidade para os jogadores que estão chegando. No último jogo nós estreamos 3 jogadores, o Mário Sérgio, o William Henrique e o Marcelinho Paraíba. É 30% de uma equipe, né? Então você não pode estar toda hora mudando também, fazendo os ajustes. O Naldo é um jogador que hoje é titular da equipe, então ele retorna, e eu, até amanhã, eu vou analisar onde o Naldo vai entrar, mas é bem provável que ele entre no lado do Augusto, que ele entre no lugar do Augusto, e o Augusto fique com a opção. Falando justamente sobre o Naldo e o Anselmo, que depois de um bom tempo aí, a gente fez os cálculos, quase 3 meses, eles voltam a jogar como titulares, né? Queria que tu falasse um pouquinho da importância dos dois jogando juntos e também o que muda para um time como o Joinville, que o primeiro objetivo é se manter na Série A, o que muda na função dos volantes jogando a Série A? Olha, reconhecidamente, nós tivemos a melhor dupla de volantes da Série B do ano passado, né? Nós tínhamos uma dúvida, nós não, na verdade, algumas pessoas, 10%, tinham dúvida se esses dois jogadores eles teriam êxito na Série A. Para passar mais um dado para vocês, hoje o Anselmo ele é um dos jogadores que mais rouba a bola, né? Ele está no top 5 de bolas roubadas certas, e ele também está no top 5 ali de bolas de roubadas de bolas erradas, né? Então aquela bola que ele rouba e não dá sequência, o desarme, né? Desarme errado. Desarme certo é quando ele rouba a bola, ele tira do adversário e entrega pro companheiro dele de equipe. E o Naldo, ele teve uma infelicidade no jogo do Fluminense, de fazer uma coisa até que nós pedimos, que é sair jogando. Uma jogada que ele escolheu, ele fez a escolha errada, né? De dominar a bola de costas. E aí o Edson teve a competência de antecipar, e na sequência o Naldo foi expulso. Ele fez uma escolha errada. Já foi conversado para ele. Não pode um erro estar inibindo o Naldo e tá encobrindo tudo aquilo de positivo que ele já fez. Tanto é que eu estou afirmando para vocês que ele vai retornar à equipe. Mas tem que haver agora um ajuste dos dois dentro do posicionamento. Ano passado e no início do campeonato da Catarinense, eles atuaram juntos no jogo contra o Avaí e numa parte do jogo contra o Atlético de Ibirama. Depois só voltaram a atuar juntos na final do Catarinense, né? Nos últimos 20 minutos ali. Então, e ano passado, nós tínhamos uma maneira diferente de atuar. Nós tínhamos o Everton, que auxiliava, nós tínhamos o Edgar Júnior, que era um jogador mais de beirada, nós tínhamos o Jael, que era um atacante mais fixo. Hoje não. Hoje, pela característica dos jogadores que nós temos, eu tenho que recompor melhor, e até pela competição que nós estamos enfrentando. Eu não posso ficar com um jogador lá, porque os zagueiros de Série A e os volantes de Série A eles têm qualidade de passe, têm qualidade de jogo. Então todo mundo tem que recompor. E se você analisar e ver o vídeo do jogo, o Palmeiras fez isso também. A partir do momento que o Joinville tinha a bola, todos os jogadores do Palmeiras eles passavam da linha da bola. E é assim. Ontem nós vimos o River Plate contra o Cruzeiro e por aí vai. E para responder finalmente a sua pergunta, os dois eles vão ter uma função um pouco mais de contenção, apesar de um ou de outro ter mais qualidade de saída. Eles vão ter que ficar um pouco mais na contenção, porque a ideia do São Paulo, de repente, não é começar com 3 atacantes, é começar com 4 jogadores de meio campo. E aí nós temos que preencher melhor o meio de campo para que esse setor não seja dominado pelo São Paulo e ele tenha vantagem no jogo. Ô Emerson, o Joinville atualmente está com 37 atletas no elenco, ou seja, opções não te faltam.
E a priori eu tinha ficado com a impressão de que no jogo contra o Palmeiras a entrada do Mário Sérgio era exclusivamente pelo Palmeiras, pela força do elenco que eles tinham na tentativa da chegada pelo lado direito do Joinville. Mas a gente percebe que o Mário continua entre os titulares e de fato ganhou essa posição. Eu queria que você explicasse o que fez o Mário Sérgio ganhar essa posição do Sueli. O dia a dia. Dia a dia, o trabalho. É um menino que trabalha muito, assim como o Sueli, assim como todos. E eu não posso estar fechando os meus olhos para um atleta que está trabalhando e está merecendo a sua oportunidade. E aquelas duas palavras que encaminham junto, né? É merecimento e competência. Então o Mário, ele mereceu ter a oportunidade e ele teve a competência de agarrar no jogo. Eu achei que ele teve uma atuação muito segura, principalmente na defesa, fez algumas investidas no ataque. E foi o primeiro jogo dele, um jogo de estreia contra um adversário difícil, e ele, na minha avaliação, ele fez um jogo dentro daquilo que eu esperava. O Suelton é um grande jogador, foi eleito o melhor lateral do Campeonato Catarinense, mas, e aqui não tem frescura nenhuma, ele, na minha avaliação, ele teve uma queda de rendimento. Ele teve, como o Bruno Aguiar teve no Campeonato Catarinense, ficou de fora, como o Guti teve do Campeonato Catarinense, ficou de fora. A dupla de zaga que hoje está jogando, que hoje é uma das menos vazadas, foi contestada no Campeonato Catarinense. E nós demos oportunidade para outros jogadores. Eles não baixaram a cabeça, muito pelo contrário, foram muito profissionais, trabalharam e retornaram para a equipe. Né? Ano passado nós tivemos o Oliveira. O Oliveira, ano passado, e desde que ele chegou no Joinville até o início do ano, o Oliveira não tinha jogado, acho que 5 ou 6 ou 7 partidas no Joinville, né? No passado ele jogou os 2 jogos contra o Ceará. 2 jogos contra o Ceará que o Oliveira jogou. E um jogo contra o ABC, jogou 3 jogos ano passado, num campeonato todo. E o jogo contra o Novo Hamburgo, lá em Novo Hamburgo, jogou 4 jogos de 50 e poucos. E ele mereceu sua oportunidade, a gente deu, e hoje vocês estão vendo o Oliveira. Então é merecimento. Ó, tem jogadores que nós terminamos o treinamento, estão ali treinando. Então eu tenho que, a partir do momento que o jogador mereça, dar a oportunidade. E vai do rendimento do jogador ele ter sequência ou não. E é isso. Emerson, até uma última pergunta ali em relação ao tempo, mas muito se falou na questão do ataque, você explicou os jogos que a gente teve também com as finais e tudo mais, e nessa questão de merecimento, não querendo achar fantasma ou culpado, o Joinville não marca, mas você também tem opções no ataque e mantém o Kempis. Também nessa de merecimento e de confiança nesse jogador? Com certeza. Hoje o Kempis, dos centroavantes que nós temos, talvez um jogador que nós tínhamos aqui hoje está no Paraná Clube, que é o Fernando Viana, tivesse uma característica parecida do Kempis, que ele auxilia na marcação. Hoje todo mundo faz isso, gente. Todo mundo faz isso e não é um absurdo eu estar falando aqui. Você vê Barcelona, você vê Bayern de Munique, né? Todos os jogadores têm que voltar para marcar. Vocês já foram espertos aqui, eu já falei demais. Nós mudamos a nossa maneira de marcar. Eu não vou falar mais, nós mudamos a nossa maneira de marcar. Então, era um desenho e agora é outro desenho no momento em que o Joinville perde a bola. Pela característica dos volantes e dos zagueiros daqui à Série A. É uma competição diferente que nós temos que nos adaptar. O Kempis está fazendo aquilo que eu estou pedindo. Teve um momento do campeonato, ano passado, um momento da Série B, que o Gel também não fazia gol e ele não saiu da equipe. É só vocês analisar, o Gel ficou 3 ou 4 jogos sem fazer gol e ele não saiu da equipe. Por quê? Porque ele estava fazendo. O Kempis não é só quando o Joinville tem a bola, o Kempis finalizar. Ele precisa ser municiado. Em determinados jogos a bola não chega para ele, a bola não tem chego, né? Não tem chego para ele finalizar. Já nesse último jogo chegou. Quando o Joinville perde a bola, o Kempis tem um papel importantíssimo. Na bola parada defensiva, o Kempis tem um papel importantíssimo. Então ele executa várias funções e não pode só estar nas costas do Kempis a responsabilidade do Joinville fazer o gol, né? Como não está no Oliveira quando nós tomamos o gol também. Sistema ofensivo e sistema defensivo. Quando o Joinville ataca, até o Oliveira participa. Quando nós defendemos, o Kempis participa juntamente com o Marcelinho Paraíba também. Certo? Então, é um jogador que tem a minha confiança. Tem o Rafael e o Jael, tem o Thiago Luiz que está na transição, está retornando. Temos os meninos que jogam no lado do campo. Tem o Ítalo que está retornando, fez uma semana muito boa de treinamento.
Não estou levando o Ítalo para esse jogo, mas na sequência já devo estar começando a aproveitá-lo. Tem o Wellington Júnior, que foi muito importante. O Wellington Júnior, para vocês analisarem, ele cavou pênalti. Lá contra o Criciúma ele cavou expulsão. Aqui contra o Criciúma ele cavou expulsão. Ele deu passe para gol. Lá em Chapecó fez gol. Então, os laterais, o Apodi não jogou lá em Chapecó. O Leandro Silva não jogou. Depois o Fabinho não jogou também. Então não tem que se ver a participação do jogador de uma maneira mais ampla. Por exemplo, o William Henrique, nesse último jogo contra o Palmeiras, ele na parte ofensiva, ele deixou um pouco a desejar, até pela questão, ele errou muito tecnicamente. Talvez seja falta de ritmo de jogo, com a sequência ele vai melhorar, mas se vocês analisarem, o Lucas não jogou. O Lucas no Palmeiras não jogou. E o Lucas eu conheço do Figueirense, e o Lucas, o forte é a parte ofensiva. O Oswaldo trocou o lateral, entrou o Ayrton no decorrer do jogo. Então é isso, cara. Temos um grupo equilibrado, gosto de uma equipe equilibrada, e falei com o Kempis essa semana. Ao natural não vai acontecer, ele tem que trabalhar, ele está trabalhando, e eu tenho certeza que a partir do momento que ele começar a fazer os gols, que a equipe crie mais e a bola chegue mais dentro da área, o Clempo vai meter para dentro, porque ele é um artilheiro nato e é um jogador de muita qualidade.